Sarp se muda para o edifício palácio. Seida descobre que Arif pagou a dívida dela. Sarp e Arif voltam a se enfrentar. Seida e Bahar fazem as pazes. Saiba em detalhes como tudo isso e muito mais vai acontecer na novela Força de Mulher, no resumo semanal de 7 a 11 de abril. Agradeço de coração a todos vocês pelas mensagens que recebi de consolo e carinho pelo falecimento da minha avó. Que Deus abençoe vocês. Arif vai até o apartamento de Seida. Diz que ela não saiu cedo e ficou preocupado. Seida diz para ele que não vai mais trabalhar porque não quer voltar mais lá. A Tice diz a Bahar que o Henry já descobriu que é o pai do filho da Seida, que foi falar com ela, estava alterado. Ela nunca o tinha visto daquele jeito e acha que depois ele também foi procurar a Seida. A Tice e Bahar chegam à cafeteria e Henry diz: antes que perguntem, a Seida não veio. Sarp e Munir se encontram. Munir pergunta se ele tá bem e ele diz: tudo, tô aprendendo a ser o Sarp Sesmele de novo e tá sendo maravilhoso. Eu posso ficar com os meus filhos, ajudo com os problemas, levo os dois pra escola. É uma vida bem simples. Não fui perdoado, mas eu vejo quem eu amo. Munir entrega o celular de Bahar para ele e diz que quando pegou, alguém já tinha apagado as fotos. Sarp pergunta se ele sabe onde acharam o celular. Munir diz que a dona Piril falou que estava atrás do sofá, mas as empregadas disseram que não acharam celular nenhum na sala da casa. Sarp sorri e Munir diz: acho que nós dois sabemos quem fez isso. Sarp diz: sabemos. Munir o agradece pelo dinheiro e diz que não precisava. Sarp diz que ele o ajudou muito. Munir diz que fez coisas boas, mas também coisas ruins. Sarp diz que só lembra das coisas boas e pede a ajuda dele para encontrar uma casa. Bahar diz a Henry que não começou a trabalhar no café dele porque a Seida pediu. Ele pode acreditar que a Seida não estava o procurando. Foi só uma coincidência quando ela fez a entrevista ali. Essa é a verdade. Sarp chega ao café, entrega o celular para Bahar e insiste para ela ir com ele comprar a máquina de lavar louça. Bahar não quer ir, mas Henry diz que o movimento está fraco, então ela pode ir. No caminho, Bahar para e diz: Sarp, eu não aguento mais. Eu não quero mais ficar te tratando mal quando estamos juntos. Isso me deixa esgotada. Eu não gosto. Eu sei que você não é o culpado. Eu sei muito bem por tudo que você já passou e lamento. Pelo menos nada disso foi culpa sua. E eu sei que não é o único responsável. Mas você é o menos culpado do que houve. Eu entendi. Sarp diz: tá, então qual é o problema? Bahar diz: é que eu não consigo aceitar. Não é tão fácil assim. Eu tentei me colocar no seu lugar para te entender. Eu fiquei pensando em como eu agiria em uma situação dessas. E eu percebi que eu teria voltado de algum jeito. Que eu teria voltado assim que eu pudesse. Tá bom, eu sei que tem a história do filho do Nezir. Só que existe a polícia. Ou nós, a gente poderia ter fugido. Você devia ter dado um jeito para poder encontrar a sua família. Mas você não fez isso. Olha, eu sei que você tinha muitos problemas ao mesmo tempo e estava sentindo medo. Eu já sei de tudo isso, mas para mim é difícil. Eu não posso deixar de pensar por esse lado. Eu não consigo esquecer o fato de que você podia ter mudado o rumo dessa história comigo. Você tinha muitas opções. Se me falassem que você e as crianças tivessem morrido, eu não ia querer saber de mais ninguém. Não tão cedo. Eu não imagino. Eu não ia conseguir pensar em mais nada. E você ainda foi e teve outros filhos. Eu até entendo o seu esforço em querer achar um sentido novo para sua vida depois de tudo. Porém, eu não consigo te perdoar. Eu não consigo passar por cima disso que você fez. Isso não sai da minha cabeça. E ainda tem o que aconteceu com a Sirim para piorar tudo. Isso fica me atormentando. Sarp diz: não teve nada com a Sirim. Bahar diz: eu não quero falar disso, por favor. Mas eu espero que você entenda que eu tô machucada. Eu tô muito machucada. É assim que eu me sinto por dentro. Eu não consigo te perdoar. Eu queria muito conseguir te perdoar. Tudo seria mais fácil. Mas desculpa, simplesmente não consigo. Vai ter que ser assim. Sarp chora e abraça ela. Bahar retribui o abraço dele e depois diz: nós vamos amar a Nissan e o Doruk como a mãe e o pai deles. Você sempre vai ser o pai dos meus filhos. Como marido, eu não te perdoo, mas como pai dos meus filhos, eu te perdoo. Como pai, eu perdoo. E eles se abraçam novamente,
chorando muito. Olha só, em relação ao Sarp ter acreditado que a Bahá e os filhos estavam mortos e toda a história do Mezi, a Bahá falou tudo como eu penso. Entendo e concordo que o Sarp foi uma grande vítima da Sirin, sim, mas depois de certo ponto da trama, não o considero mais uma vítima e concordo absolutamente com tudo que Bahá disse sobre ele ter desistido de procurar pela família tão rápido e logo ter se envolvido com outra mulher. É isso, não acho que o Sarp seja um vilão, só não gosto dele pelas atitudes que ele vem tendo com a Bahá desde que descobriu o envolvimento dela com Arif. E quando me refiro mal ao personagem, é me referindo a tudo isso que a Bahá disse para ele. Faço dela as minhas palavras. Sirin entrega para o pai o dinheiro que sacou do banco. Nissan e Doruk dizem ao pai que precisam dele. Sarp diz a eles, eu sempre vou estar aqui. O pai de vocês nunca vai faltar. Vocês vão me verem quando sair da escola e também eu vou visitar vocês todos os dias para não sentirem saudade. E promete que vão estar sempre juntos. Doruk e Nissan se animam e abraçam o pai. Sarp diz a Doruk que no sábado vão fazer a festa dele. Doruk vibra de alegria. Bahá sai do trabalho e vai conversar com Seida. Arif sai do apartamento e Bahá e ele se cumprimentam com boa tarde. Arif pergunta se ela foi falar com a Seida. Bahá diz que sim. Arif diz que Seida não tá, que ela foi ensaiar e vai para a cafeteria. Bahá sai e Arif e ela ficam se olhando por alguns segundos. Logo em seguida, Bahá vai embora. Munir conversa com Arif para alugar um apartamento, dizendo que é para um amigo. Arif diz que há um apartamento livre no edifício Palácio. Yusuf diz que Arif pode ficar na cafeteria atendendo as pessoas, que ele vai mostrar o apartamento para Munir. Arif diz a Munir que tem a impressão de que o conhece, ele parece familiar. Munir diz que também teve essa impressão, mas não lembra de onde. Arif avisa Seida que a Bahá foi atrás dela. Munir diz a Yusuf que vai tirar algumas fotos do apartamento para mandar para o seu amigo. Seida chega em casa e escuta Yusuf no andar de cima conversando com alguém sobre alugar o apartamento. Bahá liga para Seida. Diz que está preocupada com ela e passou na casa dela para vê-la. Seida diz que o Arif falou e acabou de chegar em casa. Bahá diz que ainda está ali pertinho e pode voltar lá se ela quiser. Seida diz que ela pode ir. Yusuf vê Bahá voltando, se aproxima dela e diz que ela vai pagar o aluguel diretamente para ele agora. Arif sai na porta da cafeteria, falando sorridente com Kismet por telefone. Bahá vê e parece não gostar de vê-lo tão feliz. Ela diz a Yusuf que tá bom e entra no edifício. Yusuf vai atrás dela dizendo que não acabou. Ele diz, você pode até manipular o Arif e vir com o papo de que não pode pagar, mas comigo isso acabou. A partir de agora você vai pagar no primeiro dia do mês. Bahá diz, tá bom, sem problema. E dá as costas para ele. Yusuf continua, o Arif largou de você e já arrumou uma mulher bem melhor, sabia? É, você tá surpresa, não é? Você pensou que ele fosse te esperar pro resto da vida? Ele tá muito bem. Bahá diz, bom para ele. E volta a dar as costas para Yusuf. Antipático, Yusuf continua. Ele arrumou uma advogada, sim, educada e preparada. Bahá pergunta se ele está falando da Kismet. Yusuf diz, estou. Bahá diz, eu não acredito. Yusuf pergunta qual é o problema, se ela acha que a advogada não gostaria do Arif. Bahá diz, não, nada a ver, mas outro dia ela chamou o Arif de irmão, só por isso. Yusuf perde o sorrisinho de deboche na hora e pergunta a Bahá quem disse isso, quem chamou quem de irmão. Bahá não responde e bate na porta do apartamento de Seida. Seida recebe muito séria, como se estivesse com raiva. Logo depois começa a rir e abraça a Bahá dizendo, ai amiga querida. Bahá pergunta se a raiva dela passou, se a perdoou. Seida diz, passou nada, ainda tô super brava, mas é o seguinte, eu posso ficar brava e nunca mais falar com você, mesmo assim eu te amo muito, minha amiga. Bahá diz que também ama ela muito. Yusuf sonda Arif para saber sobre Kismet. Diz que nunca tinha visto essa mulher em sua vida, que nunca fez nada para ela e não sabe por que ela o trata mal. Arif diz para o pai parar de encher ele e se afasta. Seida diz a Bahá que acha que vão ter um vizinho novo. Bahá diz que só espera que ele seja educado.
Bahá diz a Seida que amanhã ela e os filhos vão voltar para casa. Seida gosta de saber que Sarp não vai morar com eles. Bahá diz que explicou para ela que só ia passar uns dias com Sarp na mãe por causa das crianças, mas não quer mais morar na mesma casa que a Sirin e o Sarp. Ao ver as fotos do apartamento, Sarp diz a Munir que é bem ruim, mas ele vai estar perto dos filhos. Sarp fica muito contente quando Munir diz que o apartamento fica no mesmo prédio que o dos filhos dele e que o dono do lugar é o Yusuf, não o Arif. Se referindo a Arif, Sarp diz a Munir que vão fazer um contrato de aluguel porque com o contrato, aquele cara não vai poder fazer a cabeça do pai para despejá-lo do apartamento. Seida conta para Bahá como que foi a sua conversa com Henry e diz que ele não está totalmente errado e não pode julgá-lo. Bahá apoia a amiga e diz que ela sabe que pode contar com eles, que elas têm uma outra. Quando Bahá está indo embora, Seida diz que o Arif falou que ela terminou com ele. Bahá diz que não teve jeito, estava complicado de lidar. Seida pergunta se ela vai ficar com Sarp agora e diz que é o que o Arif acha. Bahá diz, eu não acredito, eu não posso ser sozinha? Me diz, por que eu tenho que escolher alguém? Eu não escolhi ninguém, tá? Eu não quero saber de nenhum. Por acaso preciso ter um homem na minha vida? Não, não sou obrigada e não quero. Seida diz que às vezes o coração tem vontade própria. Bahá diz, o coração é uma coisa, mas tem crianças, né, Seida? Seida pergunta o que ela vai fazer, se vai passar a vida toda sozinha. Bahá diz, não estou pensando nisso agora, mas vamos supor que eu escolhesse ficar com Sarp. Você ia ser a primeira a me criticar, não é? Eu sei disso, mas eu não ia ser feliz com Sarp magoada. E com todas as dúvidas que ainda ficam na minha cabeça. Então esquece essa história, tá? Porque eu não quero. Ainda por cima tem a Peril e a Sirin. É difícil viver sem problema com ele. Eu acho muito difícil. Você já viu uma família assim dar certo? Ninguém ia ter paz, porque ia ter insinuações toda vez que pudesse. Seida diz que para ela, o Sarp pode ir para o inferno, mas o Arif, ela já não entende. Bahá diz, o Arif não tem defeito, é uma pessoa ótima, ele ajuda em tudo, e eu sou muito grata de ter conhecido uma pessoa tão boa como ele na minha vida. Mas agora tá difícil demais, não tá rolando, parece que não é o nosso destino. Mas eu vou te contar uma coisa, se o Sarp não tivesse aparecido agora, eu estaria com o Arif, eu seria muito feliz com ele. As crianças também iam gostar. Mas fazer o quê? Seida pergunta qual é o problema do Sarp aparecer. Bahá diz, eu queria, Seida, mas agora tá muito complicado. Você tem que ver a Nissan e o Doruk junto com o pai deles. Os dois são loucos por ele. Se eu chegar e falar que vou casar com Arif, eles vão culpá-lo por me separar do pai deles e sentir raiva de mim pro resto da vida. Eu já passei por isso, senti na pele. Eu sei como é. Elas mudam de assunto. Bahá diz a Seida que quando chegou, encontrou a antiga patroa da Yelis. Então, nós veremos ela se lembrando de como foi o encontro. Bahá e a senhora conversaram sobre o que Seida fez na loja dela. A mulher disse que até chegaram a registrar a ocorrência, mas logo foram ressarcidos, pois a Seida pagou por tudo. Surpresa, Seida diz que Bahá entendeu errado, pois ela não pagou por nada. Depois, Seida diz a Arif que a dona da loja falou para Bahá que ela pagou por todos os danos. Era um dinheiro meio alto, ela não pagou nenhum centavo e queria saber quem pagou. Arif diz que deu um jeito de resolver isso e agora ela pode pagar para ele. Seida pergunta como que ele conseguiu todo esse dinheiro para isso. Yusuf diz que Arif vendeu o carro para arrumar o dinheiro. O recrimina pelo que fez e pergunta se ele não acha que a Bahá já é o suficiente, pois ele não tem nenhuma obrigação com mulher da rua. Seida diz, que você acabou de falar de mim, hein, seu velho? Fala de novo, vai? Você vai ver, seu velho desgraçado. Yusuf sai correndo. Seida vai atrás dele, dizendo que vai acabar com a raça dele. E enquanto dá uma surra nele, diz que ele vai aprender a respeitá-la. Depois, Seida volta para a cafeteria e pede para Arif dizer a verdade para ela, se vendeu o carro para pagar a dívida dela. Arif diz que ela não ia conseguir pagar logo. O homem ia colocar ela na cadeia. E então, ele achou melhor resolver logo, para evitar mais problemas. Seida fica muito emocionada e sai da cafeteria chorando, sem dizer nada. Em casa, Seida sorri olhando para a foto de Arda e diz, filho, eu não tô mais sozinha, você tá vendo só? Em seguida,
Seida começa a cortar os cabelos, mudando seu visual. Durante o jantar, Sirin diz: "Para onde você vai, cunhadinho?" Sarp diz que vai ficar no hotel por uns dias. Cínica, Sirin diz: que hotel? Fica aqui mesmo, não é, mãe?" Barra se irrita e Atice diz que Sarp vai ficar mais à vontade no hotel. Sarp diz aos filhos que alugou um lugar bem pertinho da casa deles porque vai levá-los para a escola todos os dias. Sirin pergunta onde que é a casa dele. Todos ficam calados, olhando para a cara de pau dela. Sirin diz: "Ué, eu só perguntei para saber se ele precisa de alguma ajuda, né? É só falar que eu tô disponível." Sarp agradece, mas diz que não precisa. Se vira. Enver diz que ela não está disponível porque vai ajudá-lo com as camisas, pois ainda não pagaram a dívida do SWAT. Barra pergunta o que o SWAT tem a ver com isso. Sirin diz: "Meu cunhado sabe. Ele não te contou?" Barra olha para Sarp e ele faz um gesto, como dizendo que não sabe do que Sirin está falando. Doruk e Nissan terminam de jantar e vão para o quarto. Barra se senta de frente para Sirin e diz: "Agora podemos conversar francamente, tá bom? Com todos os detalhes, como você gosta, tá bom? Ótimo. Mas antes, o Sarp vai falar uma coisa. Por favor, fala o que aconteceu. Todos precisam saber." Yusuf volta a sondar Arif sobre Kismet, perguntando se ele conhece alguém da família dela. Arif diz que o pai de Kismet morreu e a mãe é doente, tem mal de Alzheimer. Yusuf pergunta se o pai dela morreu faz tempo. Arif diz que foi antes dela nascer, que a mãe estava grávida e ela não conheceu o pai. Yusuf diz que isso é triste e pergunta se ele não sabe mesmo quantos anos ela pode ter. Arif diz que, pelo que sabe, ela é uns 4 anos mais nova que ele. Yusuf pergunta se ela tem algum irmão. Arif diz que ela tem um meio-irmão que não conhecia e pergunta se o pai tem mais alguma pergunta. Yusuf diz que não. Sarp conta para Atice, Enver e Sirin que não é mais um homem rico. Ele diz: "Eu quero continuar de onde a minha vida parou desde que eu sofri o acidente. Eu chamo de acidente, mas é só para amenizar para você, Sirin, porque todo mundo sabe que não foi um acidente. Você lembra daquela noite? A noite que você arruinou a minha vida para sempre?" Sirin fica inquieta, mas não diz nada. Barra diz: "Nós te fazemos lembrar, mesmo que você não queira. Tem coisas que você deve saber e coisas que não tem necessidade. Eu tô cansada de escutar toda hora uma história nova e uma novidade. Então agora nós vamos falar de tudo claramente, de todos os detalhes do que aconteceu, passo a passo. Mas primeiro, eu gostaria de saber qual é a sua relação com o SWAT." Ela também falou da casa no campo. Você me contou que encontrou a Sirin porque queria que ela doasse a medula. O que uma menina como você fazia com o pai da Piril? Atice e Enver ficam calados. Sirin pergunta qual é o problema, porque eles ficaram assim. Diz que é uma mulher desimpedida, diferente de outras pessoas, porque tem que sentir vergonha. E afirma que estava saindo com SWAT. Barra pergunta à mãe se isso é verdade. Atice diz que é, mas Sirin e SWAT terminaram. Fala sobre a joia que ele deu para ela e que usaram esse dinheiro para poder pagar o Sarp. Atice diz que também querem pagar a dívida com esse homem. Sarp fica surpresa ao saber que o dinheiro que deram para ele era para poder pagar o SWAT. Barra diz que Sirin não tem o direito de infernizar a vida deles assim. Não tem o direito de fazer as pessoas passarem por isso. A mãe e o pai não merecem passar por essas coisas e pergunta se ela entendeu. Sirin diz: mas nesse quesito de chatear os nossos queridos pais, você também não fica atrás. Sabia disso? Quem é que quer ficar falando dessas histórias do passado? Você acha que eles não se incomodam quando toca nesse assunto? Mas você insiste. Tá bom, continua o que você quer saber. Barra diz: tudo. Quero saber tudo o que aconteceu. Enver diz que acha bom saberem da verdade. Barra diz que prefere que conversem lá fora, porque se sente sufocado ali. E eles saem para o jardim. Seida vai até o café de Henry. Ele fica surpreso ao vê-la. Seida diz que não foi causar problemas para ele e pergunta se podem conversar. Henry diz que sim e eles se sentam. Seida diz que sabe que é normal ele ter pensado que ela tem segundas intenções, não o culpa, e que não falou do Arda porque justamente pensou que ele fosse julgá-la. Henry diz que não teria pensado assim se ela tivesse contado logo para ele, que ficou perdido e pede para ela se colocar no lugar dele. Seida diz que ele tem razão, mas enfim,
O que ela pode falar sobre ele ter falado que ela queria o dinheiro dele ou explorá-lo é que não quer dinheiro, quer outra coisa. Henry pergunta o que ela quer. Seida diz: eu quero que você me veja como a antiga Seida que eu era. Não quero que pense nada mal de mim, porque é muito triste para mim. Do resto eu não quero mais nada. Eu não tenho ambição nenhuma, eu só quero ter uma saúde boa, que o resto tá tudo bem, tá bom? Sem gracinha, Henry só diz que tá. Seida diz: certo, a gente se fala, e vai embora. Bahá diz que de agora em diante todo mundo vai falar a verdade e quer que Sirin e Sarp lhe contem como que se conheceram. Sarp diz que não lembra direito. Sirin diz: esperando o ônibus, e depois a gente entrou no ônibus junto. Ficamos conversando um tempão, então acho estranho Sarp não lembrar. Sarp olha para Sirin, depois para Bahá e diz: Bahá, é sério, não me lembro mesmo disso. Eu não sei nem que dia isso pode ter acontecido. Foi essa doida aí quem planejou tudo. Para mim, ela era só uma estranha. Eu nunca conseguiria olhar para ela e imaginar qualquer outra coisa. Bahá, você sabe o quanto eu te amo e sempre fui apaixonado por você. Sirin sorri com deboche. Sarp pergunta o que ela acha tão engraçado assim. Diz que ela estragou a vida de várias pessoas e fica ali dando risada. Sirin diz: acho engraçado ter coragem de falar de amor. Você disse que não se lembra desse dia que conversamos. E dos outros? Você não se lembra que a gente se encontrou várias vezes? Era você que me procurava. Sarp jura a Bahá que nada disso é verdade. Diz que a Sirin tá mentindo bem na cara deles. Pergunta se ela não conhece a irmã e como é que vai acreditar nisso. Bahá diz: eu não consigo acreditar em nenhum. Eu só quero ouvir o que cada um de vocês tem para falar e acabou. Sirin diz: tá bom, é verdade que eu tinha interesse por ele. Mas eu tinha só uns 16, 17 anos. Eu era uma moça apaixonada, por isso te procurava. Me diz uma coisa, não lembra quando a gente se via toda tarde? Vai negar todas aquelas vezes que a gente se encontrava na loja? Sarp diz que ela tá mentindo. Bahá diz: então quer dizer que você não tinha visto mais a Sirin desde aquele dia que se conheceram até o dia que se encontraram naquela balsa? Nesse momento, Sarp se recorda de todas as vezes que Sirin esteve na loja em que ele trabalhava e diz a Bahá: pode ser que eu tenha visto, eu não lembro. Eu não lembro de nada dela. Tá bom, eu a ajudei várias vezes porque parecia que ela tinha interesse na escalada. Bahá, eu ajudava muitos jovens e ela parecia estar muito mais interessada nesse assunto. Foi só isso, por isso que conversamos por tanto tempo. E foi só na loja. Sarp pergunta se Sirin não se lembra de quando falaram sobre isso, se referindo ao dia em que deixou bem claro para ela que não queria que ela o procurasse mais porque ele era casado e amava a esposa. Sarp continua: não aconteceu nada, ela fez vocês pensarem que a gente tinha um caso, mas eu juro que não é verdade, ela tá mentindo. Bahá diz que acha que quem tá mentindo ali é ele, e todo mundo ali sabe que ela tem motivo para pensar isso. Sarp pergunta do que Bahá tá falando. Bahá diz: Amber, você também viu o que tinha no celular e aquelas mensagens? Sarp pergunta que celular, que mensagens? Bahá diz que é o telefone que ele estava usando no dia em que caiu daquele barco. Sarp pergunta o que Sirin fez. Sirin diz: só dei o celular para eles. Depois que entreguei, não fiz mais nada. Amber explica para Sarp a história do celular. Nervoso, Sarp diz: foi ela quem causou tudo o que aconteceu. Ela encontrou meu celular e depois mandou mensagens desse celular pro dela. Não acredita nela, Bahá? Bahá diz que faz sentido o que ele disse. Sirin pergunta como que ela pode ter tanta certeza disso, se realmente acha com todo o coração que o marido dela nunca faria isso. Irritado, Amber diz: Sirin, chega, pode parar. Eu sei disso e a Atice também. A Sirin que mandou essas mensagens, ela nos contou. Bahá pergunta à mãe pela foto que tinha no celular dela, de Sirin combatear no mercado dele. Bahá pega o celular da mãe e mostra para Sarp a foto de Sirin combatear. Atice e Amber juram a Bahá que não sabiam que aquele lugar onde Sirin foi tinha relação com Sarp. Bahá pede para Sarp explicar para ela por que a Sirin tirou uma foto justo naquele lugar. Sarp diz que não faz a menor ideia disso. Bahá diz que não sabe mais no que acreditar. A diaba Sirin diz, olhando para Sarp: eu achei que fossem outras fotos, até levei um susto.
Sarp fica tenso e Barra pergunta que outras fotos. Sarp diz para ela esquecer isso. Barra insiste em saber que outras fotos são essas. Todos ficam calados. E Barra diz que para ela já chega, não quer ouvir. Não sabe mais o que pensar, agora ficou confusa. Barra diz que até quer acreditar que isso é mentira, mas está cansada e vai saindo. Sarp diz, Barra, por favor. Barra diz para ele deixá-la em paz e entra em casa. Sirin olha para Sarp com um sorrisinho no rosto, se sentindo vitoriosa por ter conseguido deixar Barra com dúvidas. No dia seguinte, Doruk pede para a mãe entregar o convite da sua festa de circuncisão para o tio Nezir. Nissan diz que ele não pode ir. Sarp diz que é verdade, que a irmã dele tem razão. Doruk diz, não, claro que ele vem, é a minha festa. Não é, mamãe? Ele não vem? Barra diz, não vem, filho, eu sinto muito. Doruk diz que prometeu para o tio Nezir que ia convidá-lo, e ele prometeu que ia. Barra diz que o seu Nezir e o pai dele não se dão muito bem. Doruk diz, mas o papai disse que a gente podia gostar das pessoas que a gente quisesse. Ele até disse que a gente podia gostar do Arif, que não ia ficar bravo. Sirin está na cozinha, de olho na conversa deles. Barra diz a Doruk que o tio Nezir não é uma pessoa boa e por isso eles não querem que ele vá na festa dele. Doruk fica muito triste. Barra agradece Enver por tudo e sai com os filhos, a mãe e Sarp. Doruk pergunta à mãe se podem convidar o Arif para ir em sua festa. Barra diz que podem falar com ele. Doruk pede para Nissan ajudá-la a fazer um convite com muitas cores para o Arif. Sarp não gosta da conversa do filho, mas não diz nada. Sarp pergunta a Barra se pode ir para o café com ela para terminarem de falar sobre aquele assunto. Barra diz que está farta daquele assunto, que já ouviu o suficiente. Sirin pega o convite que Doruk fez para Nezir e sai de casa pelos fundos para que o pai não a veja saindo. Munir e Sarp se reúnem com Yusuf e eles assinam o contrato de aluguel do apartamento. Sirin procura Swat. Swat pergunta se ela sabe se o Nezir entrou em contato com a Barra e o Sarp. Sirin diz que outro dia chegou uma encomenda dele, uma roupa para a festa de circuncisão do filho da Barra, e acha que eles também o convidaram para a festa. Swat pergunta se eles ficaram loucos porque querem ter contato com esse homem, se não sabe que corre muito perigo. Sirin diz a Swat que precisa da ajuda dele, que talvez ele possa dar um emprego para ela. Swat diz que adoraria fazer isso, mas duvida que a Piril aceite ela trabalhando ali. Sirin se faz de coitadinha e diz que entendeu. Swat diz que não pode ajudá-la com o emprego, mas pode lhe dar dinheiro. A Tice avisa a Barra que Enver vai buscar Nissan e Doruk na escola e vai deixá-los com a Seida. Barra pergunta à mãe se a Seida não pode ajudar o Enver com as roupas, porque ainda faltam muitas. A Tice diz que é uma boa ideia e para Barra perguntar para ela se ela pode, porque Seida ainda está meio chateada com ela. Boba, cega demais, a Tice diz a Barra que a Sirin mudou, que agora ela não quer mais competir com ela em tudo. Sirin procura por Nezir na internet e encontra o endereço da empresa dele. Dentro do táxi, Sirin sorri ao tirar do envelope o maço de dinheiro que Swat deu para ela. Arif pergunta ao pai como que chama o homem que alugou o apartamento e o que ele faz. Yusuf diz que não quer saber, contanto que ele pague o aluguel, e entrega o contrato para ele ver. Arif não consegue ver o nome de Sarp no contrato, pois nesse momento Nissan e Doruk chegam chamando por ele e o abraçam. Nissan diz que estavam com saudade. Arif diz que também estava com saudade deles. Enver deixa eles com Arif e vai falar com Seida. Yusuf diz a Arif que vai voltar para casa e pega o contrato de volta. Seida está no apartamento de Barra, esperando por eles. Enver nota que ela cortou o cabelo e diz que ficou ótimo assim. Depois Enver pede para Seida ajudá-lo com as camisas. Seida diz que é claro que vai ajudá-lo no tempo que estiver livre, mas acha que não dá para ser permanente, porque ganha mais dinheiro onde está trabalhando agora. A escola do Arda é cara e ele está com problemas de saúde. Seida comenta com Enver que Barra não conseguiu entrar no apartamento no dia em que esteve lá, porque lembrou um pouco da Yelis.
Enver diz que vai pedir para Atice ficar um tempo com Barra, para elas ficarem mais tranquilas. Sarp chega a Talabás, manda seu amigo subir para o apartamento, deixar as tintas lá e tirar as medidas e anotar tudo direitinho. Do carro, Sarp vê os filhos com Arif e fica com muita raiva. Doruk diz a Arif que amanhã o papai vai levar eles para visitar a casa nova e que vai morar ali perto. Arif diz, é mesmo? Que coisa boa, que legal. Doruk levanta, brinca com Arif, ri muito, o enche de beijos e depois o abraça. Nissan fica olhando para os dois, sorrindo também. Sarp continua no carro, observando eles, sem gostar nada do que vê. Talat se aproxima de Sarp e pede para ele tirar o carro dali, porque um caminhão vai chegar. Suat conta para Munir o que Sirin disse para ele sobre o Sarp ter convidado Nezir para a festa do Doruk. Suat teme que Sarp e Nezir conversem e que Nezir diga que nunca quis saber do dinheiro dele, que não teve nada a ver com isso. Munir pergunta o que Suat quer que ele faça. Hazin entrega o envelope para Nezir e diz que entregaram para ele quando estavam saindo. Nezir fica emocionada ao ver o convite que Doruk fez para ele, o convidando para sua festa. Doruk e Nissan vão para casa e são recebidos com muita alegria por Seida. Nissan, Doruk e Arif elogiam o cabelo dela. Arif diz que já vai embora. Nissan e Doruk insistem para ele ficar mais um pouquinho com eles. Arif diz que precisa voltar para o trabalho, mas depois eles se veem. Sarp e seu amigo fazem compras para a reforma do apartamento. Henry diz a Barra e a Atice, eu sei que vocês querem saber o que vai acontecer com o filho da Seida. Não vai acontecer nada. Quero que tudo continue do mesmo jeito até agora. Eu vou fingir que não sei. Barra não gosta da atitude dele e diz, mas o senhor sabe. Henry diz, eu sei, mas já esqueci. Barra diz que ele não tem por que explicar nada disso para elas. Elas não podem opinar. Essa é uma questão que ele precisa resolver sozinho. Henry, você é um otário mesmo, um lesado de marca maior e merece mesmo uma Sirin na sua vida, covarde. Barra e Atice chegam em casa e elogiam Seida também, dizendo que o cabelo dela ficou bom e ela tá muito bonita. Barra agradece Seida por ter arrumado o apartamento para receber eles. À noite, Sarp volta para Tarlabase e consegue entrar no edifício palácio sem que ninguém o veja. Sarp trabalha a noite toda para deixar o apartamento em ordem. No dia seguinte, Seida diz a Arif que talvez ele possa voltar com a Barra em algum momento, que ela fez isso pelas crianças. Ela é assim, mas não vai ficar com ele, se referindo ao Sarp. Sarp vai ver os filhos. Ele diz a Barra que queria fazer uma surpresa para as crianças, quer levá-los para a casa dele antes deles saírem. Barra diz que Seida ia levar os dois para a escola, mas eles vão ficar felizes em ver ele. Sarp diz a Nissan e Doruk que vai levá-los para sua casa nova agora mesmo. Barra se despede dos filhos e fecha a porta. Sarp diz a Nissan e Doruk que tem uma surpresa lá em cima e chama eles para subirem. Barra vai para a janela para ver os filhos. Seida chama a amiga, pergunta se as crianças já estão prontas e diz que já vai subir para irem. Barra diz que não precisa, que o pai delas está ali e vai levá-los para a escola. Mas não viu eles saindo e pergunta se Seida e Arif viu eles saindo do prédio. Seida diz que não, que na verdade nem viu ele entrar. Nesse momento, Nissan, Doruk e Sarp aparecem na janela do apartamento e Nissan dá oi para Seida. Seida diz para Barra olhar para cima. Barra fica surpresa e Doruk diz: Mamãe, sobe aqui, eu gostei desse lugar. Arif e Seida não gostam nem um pouco de ver Sarp ali. Sarp se sente vitorioso por ter conseguido enganar Arif. Seida pergunta a Arif se foi ele que alugou o apartamento para Sarp. Furioso, Arif diz: você acha que eu ia alugar? Claro que não, é óbvio que foi o meu pai. Sozinha, Barra diz: e agora o que eu faço? E o que eu vou falar para Seida? O que eu vou falar para o Arif? Como ele não pensou nos problemas que podia trazer se mudando aqui para cima? E ele deve estar rindo nesse momento, certeza. Sarp se diverte com Nissan e Doruk. Arif sai da cafeteria enfurecido. Seida vai atrás dele perguntando onde é que ele vai. Arif diz:
Eu vou arrancar esse homem de lá. Ele acha que pode rir da nossa cara? Seida se coloca na frente dele, o impedindo de entrar no edifício, e diz que as crianças estão com Sarp agora. Quando elas não tiverem, ele faz o que quiser. Arif diz: sai da frente! Ele afasta Seida e chama pelo pai. Yusuf sai e Arif diz: você tá de brincadeira, né? Como alugou o apartamento para ele? Devia ter perguntado antes. Yusuf pergunta para quem alugou o apartamento e diz que não está entendendo nada. Seida diz que foi pro Sarp que ele alugou, o marido da Bahá. Yusuf diz: eu juro que não sabia que era o Sarp. Como que eu ia saber que era o marido da Bahá se nunca tinha visto ele antes? Arif diz: ele não é o marido dela, ex-marido. Me dá o contrato, me dá o contrato. Sai da frente. E entra atrás do contrato. Bahá vai até o apartamento de Sarp, mas ao chegar na porta, escuta Nissan e Doruk falando pro pai como gostaram do lugar. Ela bate na porta e Nissan, muito empolgada, a puxa para dentro para mostrar o lugar para ela. Sarp diz: bem-vinda. Nissan e Doruk dizem à mãe que o pai deixou eles pintar a parede do quarto deles, que eles podem pintar a parede que quiserem. Sarp diz: vocês podem até me pintar se quiserem, podem fazer o que quiserem aqui. Nissan pergunta se a mãe sabia que o pai ia mudar para aquele prédio. Bahá diz que não tinha ideia. Sarp diz que a mãe deles não sabia, queria fazer uma surpresa para ela. Bahá diz que isso foi realmente uma surpresa. Nissan e Doruk vão para o quarto e Bahá diz a Sarp: eu não acredito, você passou dos limites. Sarp diz: porque eu vou estar perto dos meus filhos? Olha como eles estão felizes agora. O que mais um pai pode querer além da felicidade dos filhos? Bahá diz: escuta aqui. Mas não consegue terminar a frase porque Nissan a chama nesse instante para ver o quarto deles. Sarp diz: a pintura desse quarto ficou maravilhosa. Você tem que ver, vai? Sarp diz que todos os móveis vão chegar à tarde. Nissan e Doruk perguntam se podem dormir lá hoje. Sarp diz: é claro que podem, não é Bahá? Bahá diz que vai pensar nisso e manda os filhos irem pegar as coisas para ir para a escola. Ao ficarem sozinhos, Bahá diz a Sarp: se você acha que isso vai acabar passando batido, tá muito errado. Sarp não dá a menor importância para o que Bahá fala e diz: o encanamento do prédio é antigo, o que mais eu poderia fazer, me diz? Bahá diz: você não pode voltar para as nossas vidas desse jeito. Sarp continua curtindo com a cara dela e diz: o apartamento pode alagar aí. Bahá fala o nome dele muito irritado. Sarp diz: você viu como eles ficaram felizes? Eles vão adorar ficar comigo. Bahá diz: sim, eu vi que eles estão felizes, mas você não pensou nas consequências e podem surgir problemas. Sarp diz que tudo o que quer é ficar perto dos filhos. Bahá diz que acreditou nele. Sarp pergunta se agora não. Bahá diz: claro que não acredito mais. Sarp diz: bom, se eu estivesse no seu lugar, também não acreditaria. Bahá se cansa da atitude dele e sai. Sarp fica rindo. Bahá encontra Seida e diz: Seida, eu quero matar ele. Sério, eu odeio ele. Olha o que ele fez comigo. Se mudou pra cá, fez isso pelas minhas costas. Eu juro que não sabia de nada disso. Não pensa coisa errada de mim, tá bom? Seida diz que não pensou isso, que viu a cara dela pela janela. Ninguém teria imaginado isso. Seida continua: ele tá muito louco. Deve ter aprendido com a Sirin, porque a loucura é contagiosa. Ele fez de propósito. Ele mudou em segredo para as crianças ficarem tão felizes que você não ia poder falar nada. Nissan e Doruk descem eufóricos querendo mostrar o apartamento para Seida. Mas ela diz que precisa sair e eles têm que ir para a escola. Sarp sai com as crianças e Bahá pergunta a Seida o que o Arif disse. Seida diz que ele ficou super irritado. Foi falar com Yusuf, até foi olhar o contrato, cada cláusula. Mas o Sarp fez tudo do jeitinho que ele devia fazer. E depois, Arif voltou para o trabalho espumando. Bahá diz: mas ele sabe que eu não sabia nada a respeito, né? Seida diz que imagina que sim. Ele não perguntou nada e ela também não falou nada. Na porta do edifício, Sarp e Arif ficam olhando um para o outro com cara de poucos amigos. Nissan e Doruk cumprimentam Arif. Arif acena para eles e entra na cafeteria. Arif liga para Kismet para tirar uma dúvida sobre o contrato de aluguel de Sarp. Bahá diz a Seida que está muito incomodada e vai falar com Arif.
Barra jura para Arif que não sabia que o Sarp ia se mudar para lá e diz que se soubesse, é claro que não teria deixado ele ir. Arif pergunta por quê. Barra diz: aqui fica o seu bairro, a sua rua, o seu prédio. Eu não quero destruir a sua paz. Arif insinua que ela sabia que Sarp ia se mudar para lá e depois diz: tudo bem, então não briga quando eu colocar o seu marido na rua, porque eu não vou deixar ele viver sob o mesmo teto que eu. Irritada, Barra diz: em primeiro lugar, ele não é meu marido, é ex-marido. E segundo, eu não vou ficar brava, faz o que você quiser. E sai. A mãe do Henry está no café e quando a Tice e Barra chegam, ela diz que elas não vão continuar ali e manda elas saírem imediatamente. A senhora diz que a Tice e Barra são amigas daquela desqualificada da Seida. Estavam tentando enganar o seu pobre filho e chama elas de canalhas miseráveis. A Tice enfrenta a mulher, diz que já chega, que ela pode parar e chama Barra para ir embora. Henry vai chegando ao café, vê Barra e a Tice saindo e pergunta o que aconteceu. A mãe de Henry diz que demitiu elas, que falou com Edil e ele teve um filho com a Seida. Ela está morta de vergonha e os seus esforços não valeram a pena. Henry chama a mãe para entrarem. Henry diz à mãe que Seida não quer nada. A mulher diz: e você acreditou nela, não é? Que inocente. Ela sabe muito bem que você é um verdadeiro idiota, então finge ser uma mulher boazinha para depois você decidir se casar com ela. Mas ela vai pedir dinheiro quando souber que você não vai se casar. Essas pessoas são oportunistas. Henry pede para a mãe ficar quieta e ir embora. A mulher se recusa a ir e Henry sai do café. A mulher vai atrás dele. Henry diz: se controla, mãe. Sim, eu tenho um filho com a Seida e daí? É o fim do mundo? Isso aconteceu comigo. Não tem nada a ver com você. A mulher diz: como que isso não tem nada a ver comigo, Henry? Esse menino também vai ser o meu herdeiro. Henry diz que não vai conseguir falar com ela agora e se afasta dela. A mulher volta para o café e tenta conseguir o endereço de Seida com um dos funcionários. Seida vai ajudar Amber com as camisas. Sarp volta para casa. Passa encarando a cafeteria, mas não vê Arif. Quando ele entra no edifício, Arif sai do apartamento. Eles ficam se encarando por alguns segundos. Depois, Arif se aproxima dele dizendo: você é um porco mentiroso mesmo. Sarp diz: com quem você pensa que está falando, Arif pergunta se ele não conseguiu encontrar outro lugar. Teve que descobrir o pai dele. Sarp diz que não enganou ninguém. Eles assinaram um contrato. Seu nome está naquele contrato. Ele não fez nada escondido e não tem culpa se o pai dele não quis lhe mostrar esse bendito contrato. Arif diz: você vai sair daqui, entendeu? Você vai embora agora. Sarp diz: isso não vai rolar. Eu não vou não. Vou ficar aqui, ouviu? Pertinho da minha esposa e dos meus filhos. Eu não vou deixar eles com um dono de café imundo. Nesse momento, Arif o pega pelo colarinho e diz: o único imundo é você. Você é o nojento, que deixou a sua família sozinha. Você não tem vergonha disso? Sarp diz que não abandonou ninguém. Yusuf sai e separa os dois. Sarp diz: eu não vou para lugar nenhum, entendeu? Arif diz: a Barra não te ama mais, você não entende? Ou simplesmente não quer enxergar? Ela usa o colar que eu dei. Sarp parte para cima de Arif dizendo: como assim, desgraçado? Talat chega e afasta Sarp de Arif. Arif diz a Sarp que ainda não acabou. Sarp diz que ele pode encontrá-lo ali quando quiser. Henry liga para Sirin e conta para ela sobre o escândalo que a mãe dele fez no café por causa do filho dele com a Seida. A Tice e Barra chegam em casa. Barra diz a Seida, Amber e Sirin que ela e a mãe pediram demissão. A Tice disse que o seu Henry estava agindo meio estranho. Ele não disse nada para elas, mas elas perceberam que ele se afastou e elas pediram demissão porque não estavam mais à vontade. Sirin diz para o pai não se preocupar, que o que a mãe disse não é verdade, que acabou de falar com o Henry e que a mãe dele demitiu a mãe dela e xingou ela e a Barra, principalmente a mãe dela. Os funcionários contaram tudo para o Henry. Sirin continua: a mulher obviamente surtou quando descobriu que o único neto dela era o filho da Seida. Seida pergunta a Barra se a culpa foi dela. Barra fica sem saber o que falar. Amber diz que mais tarde falam disso de novo e pede para a Tice lavar o rosto. Munir ajuda Sarp a colocar os móveis no apartamento. Arif e Sarp voltam a bater boca porque Sarp deixou o carro estacionado na rua, impedindo a passagem dos outros carros.
Sarp deixa claro para Arif que não vai embora. Diz que tem um contrato assinado e ele pode até denunciá-lo se quiser, mas não vai conseguir, porque o apartamento é do pai dele. Sarp continua. Quer dizer, você não tem direito. Então, vai logo lá pro seu café nojento e aproveita para ficar olhando a família Sasmel. São essas atitudes do Sarp que me deixam com muito ranço dele. Acho ele arrogante demais, prepotente, sem um pingo de humildade. Foi o café nojento do Arif, como ele mesmo disse, esse babaca, que deu de comer muitas vezes para os filhos dele e também para Bahá. E não acho que o Arif tenha feito isso ou faz como sempre porque quer a mulher do Sarp, como muitas pessoas dizem. E respeito a opinião de vocês que pensam assim. Mas eu acho que isso não é verdade. Sei que o Arif não é santo e tem erros como todos, mas o que vemos é um homem tentando ajudar quem pode, como vimos no caso da seita. Sarp liga para Bahá, diz que está indo para casa com as crianças. Os móveis já chegaram e convida ela para ir lá à noite para ver. Bahá não diz nada e desliga na cara dele. Sarp finge que continua falando com ela e diz aos filhos: a mãe de vocês está curiosa para ver a casa. Tá bom, a gente se vê depois. Sarp diz a Nissan e Doruk que aquele carro é de um amigo dele. Ele não tem mais carro, mas pode comprar um se eles quiserem. Nissan e Doruk dizem que querem. Sarp diz que então vai comprar. Ao chegarem no bairro, Nissan vai correndo até Arif e o abraça. Doruk entrega para Arif o convite para sua festa. Sarp fica encarando Arif. Nissan pergunta se Arif vai. Arif diz que vai fazer o possível para ir. Doruk diz: não fala isso que eu vou ficar bravo. Fala que você vai. Arif diz que vai se não estiver ocupado no dia. Doruk diz: você vai, senão eu vou ficar bravo e a mamãe vai ficar brava. Muito bravos. Sarp fica morrendo de raiva ao ver a forma como os filhos falam com Arif. Arif diz: eu vou te deixar bravo? Então tá bom, a minha resposta é sim. Doruk pula de alegria e ele e Nissan o abraçam. Sarp chama os filhos para entrarem e Doruk chama Arif para ver a casa do pai deles. Arif diz que não pode, que tem que fazer umas coisas. Doruk pergunta se então ele vai mais tarde. Arif diz que não pode ir. Doruk pergunta se é amanhã. Arif diz que amanhã não dá, talvez depois. E pergunta o que ele quer de presente na sua festa. Sarp diz que não precisa, que Doruk já vai ganhar muito presente. Doruk diz que todo mundo dá presente quando chega o seu dia de ser cortado. Arif diz para Doruk não se preocupar que vai dar um presente para ele. Sarp vai seguindo com os filhos para o edifício. Arif chama Nissan e diz para ela também pensar no que vai querer. Nissan diz que não vai ser circuncisada. Arif diz que sabe, mas as irmãs também têm que ganhar presente. Nissan sorri, corre até ele, o abraça e diz: obrigada, eu te amo muito, sabia, Arif? Arif olha para Sarp e depois diz baixinho para Nissan: eu também te amo muito. Sarp fica muito incomodado e chama Nissan para entrarem.